E odiar E agora indo para um nível maior ainda, pensando no Telegram, ou até mesmo vazamento de áudio. Vamos voltar lá no caso do Sérgio Moro durante a Lava Jato. Ele vazou, ou vazaram, né? Sei lá quem vazou, mas informações que foram, que prejudicaram, né? De certa forma, algumas pessoas ali, que jogou a imprensa contra determinadas figuras que depois foram presas e tudo mais, e de uma certa forma ele manipulou uma informação que era uma informação sigilosa. Tá. Até que ponto, né, isso serve como base para cancelar tudo que foi feito a partir desse vazamento de áudio? É uma boa pergunta. Bom, no caso da Lava Jato, nós temos 2 enormes vazamentos que ficaram muito famosos. Um foi o vazamento do áudio da conversa que estava sendo interceptada pela polícia do Lula e da Dilma, que é aquele tchau querida, que foi famoso pelo tchau querida. Clássico. E o outro grande vazamento foi o que foi realizado pela Intercept, né, com o Greenwald, que foi toda a comunicação do Telegram de Moro e Dallagnol e os procuradores da Lava Jato. Com relação ao áudio da conversa aqui interceptada, houve uma questão processual, porque assim, o Moro ele poderia decidir pelo sigilo ou não, tá? E ele levantou o sigilo. Então ele, sem muita justificativa, porque o que aconteceu? O áudio, esse trecho foi posterior ao limite da gravação. Então falou assim, intercept todas as ligações até meio-dia. Essa gravação aconteceu, por exemplo, 2 da tarde. Então já deveria ter sido suspensa o grampo. Já estava fora do permitido, né? Por lei, exatamente. Só que isso vem para os autos, e quando vem para os autos e nota-se que foi uma conversa depois do horário permitido, do grampo, o Moro sabia que aquilo ia ser excluído dos autos, porque a prova é ilícita. Sim. Tem que ter prova, não dá para dar, ele não podia dar autorização posterior. Sim. Para grampear seu, qualquer telefone de qualquer um que está assistindo, precisa ter uma ordem anterior. Sim. Ele quebrou uma regra ali para ter a prova dele, né? Então, ele manteve um grampo, pegou essa ligação, aí a polícia mandou, porque a polícia estava cumprindo uma ordem e falou, isso aqui está fora. Ele viu que isso ia... No processo não ia ter validade nenhuma, porque estava fora da ordem. Informação perdida, né? Exato. Então, antes de se perder esta prova, ele levantou o sigilo e mandou para a imprensa. Então, efeito social aconteceu. Sim. Jurídico não tinha nenhum, porque tinha que ser excluída dos autos. Então, nesse ponto, errou. Né? Mas a gente tinha que saber. Tudo bem, mas foi um grampo ilegal, porque foi depois do horário. Não tô nem defendendo as figuras, estou falando exatamente sobre o grampo, tá? Foi um grampo que não poderia ter ocorrido naquele minuto, naquele tempo, e depois o vazamento é pior ainda. Então, do ponto de vista jurídico, foi errado. Agora, social, quem acha que foi bom porque pôde ver o que aconteceu, o que foi falado, que era sobre a nomeação. Falar, vou te nomear, a Dilma liga, fala, vou te colocar como ministro para você se livrar. For privilegiado, exatamente. Então, não é nem sobre o áudio em si, mas sobre o fato. Sobre o fato juridicamente relevante. Aí aqui, sobre a Intercept, qual foi a grande discussão? Invadiram o Telegram do Moro. Foi invasão, foi crime. Né? Invadiu por uma engenharia ridícula. Não sei se vocês acompanharam como foi feito. Foi ridículo invadir o Telegram do Moro. O criminoso, ele pegou o número do Moro, o número de celular, pôs lá no Telegram. Aí, como que o Telegram, o WhatsApp, verifica quem é quem? Ele fala, você é você? Esse é seu número? Então eu vou te mandar um código, que é o código que a gente usa todo mundo para acessar o WhatsApp. Quando troca de celular, você tem que fazer de novo. Você recebe esse código, põe lá e você acessa. É assim que a plataforma checa que você é você. Eles pegaram esse número, colocaram no WhatsApp, num Telegram qualquer lá. Quando eles clicassem, me mande o código ia chegar lá no celular do Moro. Então eles tinham 2 opções, ou mandar o código ou pedir uma ligação com o código, que a plataforma liga. O que eles fizeram? Eles optaram pela ligação, falaram, liga lá pro Moro e dá o código do Telegram dele. Só que quando essa ligação foi cair no celular do Moro, eles bombardearam de ligação. Então ficou entupida a linha. A ligação do Telegram caiu na caixa postal. Aí atendeu a caixa postal e a gravação do Telegram falou o código na caixa postal do Moro. Então ele tinha uma mensagem na sua caixa postal com o código de acesso ao seu Telegram. Ele não viu, porque foi bombardeado de ligação, entupiu, e para ele só tinha dado algum problema ali naquele minuto. Beleza. Aí, naquela época, que já arrumaram isso, mas naquela época, com a evolução dos smartphones, as operadoras de telefonia facilitaram o acesso à caixa postal. Então, quando você ligava na caixa postal e eles viam que o número de origem era o titular da linha,
eles não pediam mais aquela senha de caixa postal. Eles davam quais são os seus Você suas tem 3 mensagens. novas mensagens. E já ouvia, exatamente. O que o criminoso fez? Ele entrou no programa famoso de computador chamado VoIP, que dá para simular um número de telefone. Você consegue alterar a origem do número. E colocou o número do Moro como se fosse a origem. E ligou na caixa postal do Moro. A caixa postal viu que era o número do Moro e entregou as ligações, as mensagens. E essa mensagem era exatamente a voz lá do Telegram falando: seu código de acesso é 52394. Aí eles colocaram esse código lá no Telegram e pronto. Tá lá. Acessaram o Telegram do Moro. E aí conseguiram as mensagens todas durante o período em que ele era juiz lá da Lava Jato. Beleza, então o fato é realmente para acessar essas mensagens foi crime. Sim. Aí a pergunta é boa. Posso usar? Né? É útil? Poderia se vazar? Isso vira prova? O debate foi assim. A lei não estipulava se pode ou não. Era contraditório. Bem que vocês devem ter visto. Um monte de advogado falando pode, um monte de advogado falando não pode. Qual foi a tese que prevaleceu? Por que eles usaram? A tese é: você está sendo acusado de um crime. Se você tem uma informação que pode te absolver, ou porque aquela informação mostra a sua inocência, ou porque aquela informação mostra que o juiz não está agindo dentro da legalidade, é possível utilizar. Foi isso que eles entenderam. Uhum. Então pegaram todas as informações e falaram: olha, o Moro, ele está combinando com a acusação como prender o cara. Cadê a imparcialidade? Foi esse o raciocínio. Não tem imparcialidade, só que o juiz tem que ser imparcial, senão ele é suspeito. Uhum. E se ele é suspeito, não pode julgar. Chegou no STF, o STF olhou e falou: realmente, olha aqui, ele combina. Porque tinha mensagem assim: o advogado lá vai pedir que se libere, vai pedir o alvará de soltura. Pede você, ele falando pro procurador, pro promotor, pede você isso aqui que eu concedo. Então ele provoca uma ação do acusador para ele autorizar, para inibir uma conduta da defesa. Então não está certo. Definitivamente não está certo. Mas tinha que prender o Lula. Tá? Pouco importa as razões políticas. A gente tem um processo que tem que ser seguido. Está na lei, é devido processo legal. Até porque esse argumento, né, esse debate, ele se encerra muito rapidamente. O debate é o seguinte. O cara fala: foi absurdo, o Moro tá certo e ele devia ter feito tudo o que fez para prender lá o cara. Legal, tá bom. Aí a gente pergunta pro debate simples: se fosse você acusado, então esquece toda a história. Vamos pôr um exemplo. Você é acusado por um crime que você não cometeu. Só que o juiz é louco, o juiz quer muito te prender. E ele tá nem aí, ele chega pro promotor e fala: faz isso que eu vou condenar o cara, tá? Você aceitaria isso? Você acha justo? Você fala: não, é muito injusto, pô. Então, esquece que é o Lula. A gente tem que trabalhar quando a gente fala de processo, a gente tem que trabalhar o que seria a vala comum. Porque o que acontece no caso da Lava Jato pode acontecer em todos os milhares de outros processos, que é o Joãozinho, o Bruninho, o Marquinhos, a Aninha. Todos nós. Uhum. Então a gente tem que proteger, a gente tem que defender a democracia, a gente tem que defender que... Sabe o que a gente ia cobrar como população? Ô Moro, faz um bom trabalho, condena quem precisa ser condenado, mas dentro da legalidade, porque senão tudo isso aí vai se reverter lá no STF, não deu outra. Chegou no STF, tudo voltou atrás. Por quê? Porque ele atropelou o que seria o que está previsto na lei. Processo legal. É isso. Então, se a gente hoje pensar o que seria o certo aplicar a lei, dentro da lei. Interessante. Mas você é a favor do STF nesse caso? Eu não sou a favor do STF. É a favor do processo normal. A pergunta é se eu acho que o STF acertou em anular. Uhum. Eu acho que o STF acertou em anular porque as provas, que foram os tweets, né, a comunicação vazada, comprovam absoluta falta de imparcialidade. Mas não anula tudo que foi feito. É que quando há qualquer tipo de suspeição, vamos lá, anulou-se a Lava Jato por duas situações. Uhum. Por incompetência territorial mais a suspeição. Então são dois fatos. A territorial é o seguinte: eu sou juiz de São Paulo, eu não posso julgar uma causa do Mato Grosso. Posso. O território, eu tenho competência em São Paulo. Certo. A Lava Jato aconteceu no DF, né, em Brasília. O Moro estava em Curitiba por causa de um caso lá e ele absorveu toda a competência, justificando ele mesmo. Falou: não, isso aqui é meu, é Lava Jato, eu sou vara competente, etc. Preventa. E o STF entendeu que alguns casos não. O caso do Lula, do triplex no Guarujá, não é em Brasília, não é em Curitiba. Então tem a questão territorial, que foi aplicada, e a questão de ser suspeito. E aí
vai ter a discussão ainda, né? Aproveita-se algumas provas, se foram produzidas, deve aproveitar. Mas as decisões dele já foram anuladas, né? Aí cai tudo. Uhum. Interessante isso que você falou, né? Tipo, pode ser o pior cara do mundo lá, o maior fora da lei, mas você não pode derrubar ele, mesmo que você seja um cara super competente, esperto, você não pode derrubar ele passando por cima da lei. É isso. Você tem que derrubar o fora da lei por dentro da lei. Tem um filme que eu recomendo para todo mundo assistir, chama Ponte dos Espiões. É um filme norte-americano que está sendo julgado um espião. E ele estava prejudicando o país inteiro. Então, ele está sendo julgado nos Estados Unidos. Ele é espião e tá todo mundo querendo que ele morra. Não é nem a condenação, eles querem a pena de morte. E tem um advogado que assume a função de advogar para ele. Ele não queria pegar o caso. E ele pega o caso. O filme é muito legal. Porque mostra isso. Para fazer a defesa do cara. Exatamente. Exato. Defenderam um espião que estava entregando as informações do governo americano para não sei se é a Rússia, para um outro país, e ele tem que advogar para esse cara dentro do território nacional lá dos Estados Unidos contra tudo e contra todos. Aí você fala, pô, esse cara é louco? Não, esse espião também tem direito à defesa como qualquer outro ali, como o assassino também tem, como o sequestrador também tem, tá na lei, e ele vai ser condenado dentro dos limites ali da sua conduta. Então, nada justifica você aplicar alguma coisa diferente da lei, ou flexibilizar a lei, etc. E o que aconteceu? Quando você vê uma conversa do acusador conversando com o juiz para combinar como ferrar um réu, você está muito distante do que prevê a lei. A lei prevê imparcialidade. O juiz tem que olhar para aquela pessoa como se fosse um número. Ele não tem que olhar para... Tem que humanizar, óbvio, né? A gente fala em humanizar, mas não para prejudicar. Olhar, se não gostei desse cara, eu vou ferrá-lo. Nunca tem que ser esse o raciocínio. O raciocínio tem que ser quem é esse cara, o que ele fez, qual é o histórico dele, para ver antecedentes, e quais são os fatos. Quais são as provas, eu condeno ou absolvo. Ponto final. Ah, mas ele... na semana passada, passou lá na porta da minha casa e tacou uma pedra. Tá? Pro juiz. Isso não tem que afetar. As questões pessoais nunca podem afetar a decisão.